Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vão? Aqui, professor Mário Vitor. Na nossa aulinha de geografia, nessa videoaula, falaremos de um tema muito importante que é o clima. Climatologia é o tópico aí da nossa aula. Para a gente falar de climatologia, para a gente falar de clima, é muito importante que a gente inicie falando sobre o tempo. E aí a gente criar um parâmetro de diferenças aqui entre o que é o tempo e o que é o clima. Legal? Climatologia, por que chove, por que faz mais calor, por que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, por que a latitude é um fator do clima. Vamos observar os elementos, os fatores, como é que eles se combinam juntos. Então, ao longo desta aula, vamos aí entrar em contato direto com esse cara, a climatologia. Olha aí, por que o céu muda, hein? Por que ele fica nublado em determinadas épocas do ano, ou até no mesmo dia, não é verdade? Por que chove? Bom, falei da relação do tempo, né? Por que a gente tem que saber diferenciar entre tempo e clima. Eu quero colocar duas situações para vocês que vocês não podem nunca mais esquecer, que é para ficar fácil. A primeira situação é relacionada ao tempo. Toda vez que vocês lerem, ouvirem, perceberem a palavra tempo na geografia, tempo atmosférico, eu quero que vocês associem essa palavra com momento. Tempo igual a um momento. Por que isso? Se nesse momento, nesse instante, começar a chover aí na casa de vocês, vocês falarão que o clima está chuvoso ou o tempo está chuvoso? O que vocês acham? Na verdade, pode ser até os dois, mas na grande maioria das vezes, quando a gente se refere ao estado chuvoso que se encontra ali, a gente está se referindo ao tempo. Por quê, professor? Porque o tempo dentro da geografia, ele vai sempre ter a ideia de um momento. Então, está chovendo agora. Daqui a meia hora, pode não estar chovendo mais. Olha aí, já mudou. Naquele momento estava chovendo, em outro momento já não está chovendo mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente fala de tempo atmosférico dentro da geografia, a gente está falando de um estado momentâneo dessas condições atmosféricas. Que condições são essas? Condições como a umidade, a temperatura, o vento, a precipitação, que seria a chuva, falaremos mais à frente. Então, o tempo é igual a um momento. Legal? E o clima? Qual é a palavrinha que eu quero que vocês associem? Clima, eu quero que vocês associem com a palavra padrão ou com a palavra sucessão. Vamos concentrar num padrão. O que é um padrão? É quando você tem ali uma mesma repetição de alguma coisa acontecendo. Você tem um padrão. O clima, ele é um padrão dessas condições atmosféricas. E o tempo é um estado de momento das condições atmosféricas. Deu para compreender um pouquinho? Então, vamos nessa aqui. A gente vai seguir aqui na frente, olha lá, tempo e clima. Então, assim, muitos alunos, muitas pessoas até confundem o tempo do clima. E vocês agora nunca mais vocês vão ter essa dúvida, vocês não vão mais confundir. Então, eu não pedi para que vocês gravassem momento com tempo. Tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas, né, de um determinado local. E ele pode mudar em horas, ele pode mudar em minutos. Por exemplo, hoje está chovendo, agora está fazendo 30 graus, amanhã pode haver uma tempestade. Vocês querem ver uma coisa? Aqui em Brasília, quantas vezes a gente no mesmo dia a gente sai de casa, está um pouco frio, daqui a pouco fica calor, daqui a pouco chove, daqui a pouco fica calor de novo, daqui a pouco esfria. No mesmo dia, olha como é que muda o tempo. O tempo, ele é momentâneo. O tempo é o agora, o que está acontecendo. Legal? E o clima? Por outro lado, o clima é um padrão, é uma sucessão de comportamentos da atmosfera.
E esses comportamentos, esse padrão, essa sucessão, leva geralmente um recorte de tempo de 30 anos. Então, por exemplo, em Brasília, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo é no mês de agosto. Então, no mês de agosto, por exemplo, aqui em Brasília não chove, não tem registro de chuvas. Vamos supor que, porventura, tenhamos uma chuva durante um dia, uma pouca chuva, choveu por 5 minutos, 10 minutos. Bom, falamos então que o tempo em Brasília, ali naquele dia de agosto, está chuvoso. Mas a gente pode afirmar que o clima de Brasília em agosto é um clima chuvoso? Só com base nessa informação que choveu esse ano em agosto? É possível eu afirmar isso? Não é possível. Por quê? Porque eu preciso de 30 anos. Agora, se ano que vem em agosto chover, se o outro ano em agosto chover em Brasília, se daqui 5, 10, 15, se por 30 anos sucessivamente chover aqui em Brasília, no mês de agosto, aí sim a gente pode falar que esse padrão está mudando, ou seja, que o clima de Brasília passa a ser chuvoso nos meses de agosto, porque houve essa repetição de tempo atmosférico. Legal? Deu para entender? Olha lá, sobre o clima, tá? Sobre esse padrão. O Nordeste é quente e seco na maior parte do ano. O sul do Brasil tem invernos frios e geadas frequentes. Olha aí, o clima é um comportamento ao longo de muitos anos, 30 anos ou mais. Está aqui a diferença de tempo para clima. Enquanto um é um momento, um estado de momento, o outro é um estado permanente de um padrão de no mínimo 30 anos das mesmas condições atmosféricas acontecendo. Legal? E aí agora eu quero que vocês pensem como um meteorologista. Quem é o meteorologista? É aquele profissional que faz as previsões do tempo de acordo com recursos que ele tem à disposição, recursos tecnológicos. Então vamos aplicar a diferença entre tempo e clima. Na situação A, olha lá, tempo atmosférico. Hoje está chovendo em Salvador. Isso descreve o estado do momento. Pode mudar amanhã ou até daqui a algumas horas. É o tempo atmosférico. A situação B. Salvador apresenta temperaturas elevadas e alta umidade durante grande parte do ano. Isso descreve um padrão de longo prazo. Ajuda a caracterizar o clima da região. Olha aí que legal. Show de bola? Então tá aqui exemplos como o tempo e o clima. Pessoal, e dos grandes responsáveis por essa variação, tanto de tempo quanto de clima, está na atmosfera. Quem é a atmosfera? Essa camada de ar que fica em cima da nossa superfície terrestre. Então, essa atmosfera que envolve o planeta Terra é a grande responsável pela manutenção da vida no nosso planeta, de todo tipo de vida. A atmosfera tem a capacidade de filtrar a radiação solar, protege a gente da exposição dos raios solares mais intensos, ela vai regular a temperatura, mantém a temperatura da Terra sempre adequada para a nossa vida, permite que se desenvolva, forme nuvens e chuvas. Isso faz com que a gente tenha uma contribuição imensa para algumas áreas da economia, tipo a agricultura e a pecuária, entre outros benefícios, né? E essa atmosfera também, ela vai funcionar como uma proteção, ela vai destruir meteoroides, ou seja, a maior parte desses fragmentos de meteoros que se queima antes de atingir o solo. Sem a atmosfera, a Terra seria muito diferente e a vida como a gente conhece aqui, fatalmente ela não existiria. Então, olha a importância da atmosfera. A atmosfera, essa camada de ar, ela é tão grande que ela precisou ser dividida em algumas etapas para que a gente possa compreender como funciona essa camada de ar. E aqui estão as principais etapas. Se a gente for começar aqui de baixo, onde a gente está, na troposfera, é onde nós vivemos, onde ocorrem os eventos, os fenômenos climáticos, como a chuva, por acaso, está aqui na troposfera. Acima da troposfera, essa camada de ar, tem a estratosfera,
que vai concentrar grande parte da camada de ozônio e nos protege da radiação UV, aquela que é prejudicial para a nossa saúde. A mesosfera, camada de ar muito fria, nela muitos meteoroides se queimam. Temos a termosfera, temperaturas muito elevadas onde orbitam os satélites, e a exosfera, a transição para o espaço, a camada mais externa da atmosfera. Então, aqui para vocês terem uma ideia de como ela é dividida, de como que ela é importante. Aonde acontece o tempo? Aonde que é isso? A maior parte dos fenômenos que percebemos no nosso dia a dia acontece na troposfera, como eu falei no slide anterior. Aqui que está as tempestades, as chuvas, nuvens, ventos, a variação de temperatura, ou seja, os fenômenos atmosféricos acontecem aqui nessa camada, na troposfera. Legal? E aí eu trouxe para vocês aqui, pessoal, os 5 grandes elementos do clima. E eu quero muito que vocês se atentem a isso, a palavra elementos. Por quê? Porque vocês não vão poder se confundirem com os fatores que a gente vai ver em instante. Então, primeiro, o que é um elemento do clima? Os 2 principais elementos do clima é a temperatura e a umidade do ar. Temperatura e umidade do ar. Esses são os principais elementos. Legal? E aí, além desses 2, a gente tem a precipitação, que é a chuva, neve ou granizo. A gente tem a pressão atmosférica, que é o peso do ar, e a gente tem a força dos ventos, que nada mais é do que o movimento que o ar faz. Se eu somar esses 5, eu tenho os elementos do clima, onde esses 2 se destacam, eles são os principais, a umidade e a temperatura. Legal? Gravou aí? Elemento, não esquece, esses são os 5 elementos do clima. Aqui eu trouxe um pouquinho para a gente poder entender como é que eles funcionam, a temperatura e a umidade do ar. Então a temperatura ela vai indicar o grau de aquecimento, pode ser 20 graus, 30 graus, 10 graus, pode ser vários tipos de graus aí relacionado a uma localidade. A temperatura pode ser temperatura durante o dia, manhã, tarde, noite, entre as estações do ano, entre diferentes lugares do planeta. Nossa temperatura sempre é medida por a escala Celsius, graus Celsius. E a umidade do ar? Vocês já devem ter ouvido falar na umidade relativa do ar. Inclusive, nessa época do ano, aqui em agosto, em Brasília, a gente sofre muito com a falta de umidade do ar, não é verdade? Tenho certeza aí que papai e a mamãe sempre estão pedindo para que vocês consumam bastante água, porque a gente sofre bastante com a falta de água no ar. Então, a umidade do ar, então, é a quantidade de vapor de água que está presente no ar. Quando o ar contém muita umidade, há maior disponibilidade de água na atmosfera, há mais fácil formação de nuvens e as chances de chuva, de precipitação aumentam muito. A gente tem um aparelhinho chamado higrômetro, ele que vai medir o percentual de água nas partículas de ar. Legal? Precipitação e pressão. Tá lá. A precipitação é quando a água cai na atmosfera para a superfície. E ela pode ocorrer dessas 3 formas aqui: chuva, neve ou granizo. E a pressão atmosférica é o peso do ar que se tem em cima de uma determinada superfície, né? Quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior pressão atmosférica. A altitude é aquela verificação na vertical que tem como referência a linha do mar. Linha do mar. Legal? E os ventos, o ar, né, que está se movimentando. O ar quente, todo o ar quente ele vai subir. A gente tem o ar frio que ele vai descer. A gente tem a diferença de pressão entre um e outro. Isso vai gerar os ventos, né? O ar quente fica menos denso, tende a subir, criando baixa pressão. O ar frio fica mais pesado, tende a descer, ele vai criar mais pressão. Os deslocamentos, o ar se move de alta pressão para baixa pressão atmosférica.
E aí, lembra aí, eu falei para vocês gravarem os elementos, né? Para que vocês possam compreender como é que eles funcionam. E aqui eu tenho os fatores do clima. Olhem quantos fatores temos aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatores do clima. Esses fatores, eles não agem sozinhos. Eles têm uma capacidade de contribuir com o seu fator, as suas características, junto com os outros. E aí, quando eles se somam, cada um na sua característica, a gente vai formar um clima. Quando esses fatores eles se juntam, nenhum fator sozinho forma clima. Mas a gente tem um principal fator. O principal fator é a latitude, que é a distância do Equador, né? Quanto maior for aí a proximidade, quanto maior for a proximidade do Equador, vai ser mais quente. Quanto mais distância do Equador em direção aos polos, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, as regiões tendem a apresentar temperaturas mais frias, mais baixas. Por isso que as calotas polares são calotas de gelo, né, pessoal? Elas estão nas extremidades. O Equador é sempre a referência. Então a latitude, ela é o principal fator do clima, olha o Brasil aqui, porque através da latitude a gente consegue compreender muito bem. O Brasil é um país quente, é um país tropical, não é verdade? É um país tropical, é um país quente, porque a gente está bem próximo da linha do Equador. Já na região sul do Brasil, geralmente no inverno principalmente, é muito frio. Por quê? Porque a gente tem um certo afastamento da linha do Equador. Então, a região sul do Brasil sofre bastante com o frio. Legal? Latitude é o principal fator do clima. O segundo fator do clima aí, e aí já não tem mais uma ordem específica, tem a latitude, que é a principal, depois a gente tem todos eles. A altitude, que é a verificação da linha do mar, né, como eu falei. A gente tem as massas de ar. O que são essas massas de ar? São bolsões de ar atmosférico, e elas absorvem as características de uma superfície homogênea. Então, por exemplo, um oceano vai formar uma massa de ar, o oceano úmido vai formar uma massa de ar úmida. Se esse oceano estiver perto da linha do Equador, vai ser uma massa de ar úmida e quente. Se estiver distante do Equador, em direção aos polos, será uma massa de ar úmida e fria. Essas massas de ar, elas influenciam bastante nos climas do Brasil e do mundo. Correntes marítimas, olha lá, é o nosso quarto grande fator. As correntes marítimas, a maior parte da nossa superfície ela é feita de água, não é verdade? Então, se é feita de água, a maior parte da nossa superfície terrestre, o movimento que essas águas fazem no oceano em forma de corrente, e aí a gente tem a capacidade dessas correntes levarem temperaturas mais quentes para áreas mais frias e das áreas mais frias para locais mais quentes. Então você tem esse fator do clima como corrente marítima. Depois a gente tem um cara que é maritimidade. Olha lá, é mar também, mas ele tem um outro conceito. A maritimidade é quando o mar começa a liberar algum tipo de energia para a superfície. Botei aqui, proximidade do mar, o litoral. O litoral, quando os países que têm uma costa litorânea, eles recebem essa energia que vem do mar. E aí esse recebimento de energia acontece de forma bem devagar. Então o nome desse efeito chama-se maritimidade. Acontece muito lá na Europa, principalmente no inverno europeu, que é muito frio. Os oceanos, através das correntes marítimas que pegam das áreas mais quentes no Equador e levam essas temperaturas mais altas através das águas para as partes mais frias. Aí quando chegar lá no inverno europeu, aqueles países que têm ali as praias, o litoral, essa água consegue liberar essa energia para o continente. O nome desse efeito chama-se maritimidade. Aqui a gente tem a continentalidade. Brasília, por acaso, sofre muito com esse efeito aqui, a continentalidade.
A continentalidade é o oposto da maritimidade. A continentalidade é quando você está no interior dos países, no interior dos continentes, onde você tem ausência de mar, não tem mar. Brasília é um exemplo. E aí a continentalidade, você tem o oposto da maritimidade de novo, né? Porque agora é no continente, mas outra parte que é de novo é porque a continentalidade é muito rápido. A maritimidade acontece devagar, a continentalidade acontece muito rápido. Como assim, professor? Rápido. O continente, a superfície do continente consegue absorver energia muito rápido e ela manda de novo para o espaço, para a atmosfera, muito rápido também. Por que Brasília é um exemplo? Vocês já repararam que Brasília, às vezes, a gente está com 30 graus de temperatura em um dia, e aí no mesmo dia, quando dá assim 7 horas da noite, 6h30 para 7 horas, 8 horas, aí já às vezes começa a ficar frio e a gente precisa até pegar um casaquinho porque começa a esfriar, ou seja, a gente perdeu temperatura, absorve temperatura e perde temperatura. Isso ocorre no mesmo dia. Continentalidade. Aqui no fator 7 a gente tem a vegetação. A vegetação ela tem um papel importantíssimo porque ela vai liberar a umidade para as regiões onde ela está presente. Então, quanto mais vegetação, vamos ter mais umidade, vai ser mais fresco também, né? Porque ela vai absorver calor. Se não tiver uma região que não tenha vegetação, essa região vai sofrer com muito calor e provavelmente com pouca disponibilidade de chuva, porque a vegetação não vai liberar a umidade. E aqui, por último fator, a gente tem o relevo. O relevo ele pode facilitar ou dificultar a passagem do ar. O relevo, os relevos são as formas da superfície terrestre. Quanto maior for o relevo, menor é a temperatura. Então, um relevo bem grande, provavelmente ele vai apresentar temperaturas mais baixas em comparação ao seu redor. Legal? A latitude e a altitude, a distância em relação da linha do Equador, influencia a quantidade de radiação solar, né? Coloquei aqui para vocês o que acontece próximo do Equador mais quente em direção aos polos mais frios. A altitude, quanto maior a altitude, geralmente menor é a temperatura. Cidades serranas, né, podem ser mais frias do que cidades mais próximas. As massas de ar, como eu falei para vocês, são grandes bolsões de ar atmosférico que absorvem as características. A gente pode ter massa de ar fria, massa de ar quente, massa úmida, massa seca. Legal? E aqui a gente tem esses outros fatores que eu expliquei para vocês que influenciam no clima. A maritimidade, a continentalidade, a vegetação, o relevo, as correntes marítimas. Somadas juntas, elas vão formar um relevo. Aqui, para a gente não esquecer, os elementos do clima: temperatura, umidade, precipitação, vento e pressão. Os fatores do clima: latitude, altitude, massa de ar, correntes, relevo. Tem mais que eu não botei: maritimidade, continentalidade, não é verdade? E aqui o tempo atmosférico, que é um tempo momentâneo. O clima já é um padrão. E aqui, pessoal, eu trouxe uma perguntinha para vocês aqui. Leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa que indica um exemplo de clima. Aqui, já botei até o gabarito letra C, que seria a número 3 no caso, né? A região norte do Brasil apresenta altas temperaturas elevadas e umidade durante a maior parte do ano. Essa seria a opção correta, legal? E aqui na número 2, sobre os fatores e elementos climáticos, analise as afirmativas. Aqui eu tenho 4 e aqui eu já dei o gabaritozinho para vocês. Alternativa B, que equivale a número 2. Quanto maior a altitude, menor tende a ser a temperatura do local. Legal, pessoal? Espero ter ajudado vocês na compreensão desse conteúdo. Qualquer coisa é só voltar depois aí o vídeo, que com certeza vocês terão uma facilidade em absorver aí essa parte da climatologia. Legal? Fiquem com Deus. Até a próxima e tamo junto, gente.